Em 1939, a Alemanha começava a se apoderar da Europa. Guerra. Hitler queria impor a suástica sobre o continente europeu, a União Soviética, dominar a Ásia através do Japão e depois a América. Mas como Hitler pensava fazer uma invasão do outro lado do oceano? Com a queda do Muro de Berlim e a abertura dos arquivos da inteligência da Inglaterra, dos Estados Unidos e de alguns países latino-americanos, surgiram indícios de que houve uma conspiração nazista para invadir a América do Sul. Poucos sabem que antes de a guerra começar, os Estados Unidos, o México e a América do Sul já estavam infiltrados pelos nazistas. Tão grande foi a ambição de Hitler que ele quis criar na Argentina, no Chile, no Brasil, no México e até nos Estados Unidos pequenos exércitos formados por nazistas locais. Esse plano realmente existiu? Muitos negam, mas se não foi assim, como se explica esta imagem de Nova York em 1938? Ou este ato público em Buenos Aires? Como pôde haver este desfile de forças nazistas no Rio de Janeiro? Vamos nos situar por um momento no princípio da década de 1930 e deixemos que os fatos falem por si mesmos. Veremos como a história poderia ter sido diferente quando o Terceiro Reich tentou estender seu poder na América. Conspiração nazi, plano para dominar a América Latina. Potências assinam Pacto de Munique. Em 1938, ainda faltava um ano para que a Segunda Guerra Mundial eclodisse. Mas os Estados Unidos, o México e vários países da América do Sul já tinham sido silenciosamente infiltrados pelo nazismo. Como foi possível um movimento como o nacional-socialismo, de raiz exclusivamente germânica, ter tamanha influência em países que logo seriam seus inimigos? E isso só foi possível com uma conspiração bem planejada e executada com precisão. A conspiração começou no início da década de 30, quando os marinheiros da Hamburg Süd e da Hapag-Lloyd, linhas mercantes alemãs, começaram a fundar partidos nazistas nos países que pudessem interessar ao Terceiro Reich. E chegou a seu momento culminante quando os próprios governos estavam infiltrados pelos nazistas. Quem foram os encarregados de levar adiante essa tarefa? Não é fácil determinar isso, já que parte da estratégia implicava em apagar ou confundir os rastros de todos os seus movimentos. No entanto, no tumultuoso mundo político do século XX, foi possível individualizar alguns nomes-chave na infiltração nazista da América do Sul e dos Estados Unidos. No Brasil, se destacou o chefe do partido nazista, Henning von Kossel. Então, von Kossel chega aqui em 34 e ele vai articulando toda essa implantação das células dos partidos nazistas em vários lugares do Brasil. Ele conseguiu ganhar centenas de milhares de colonos alemães e despertar neles o sentimento nacionalista. Esse homem, assim, ele tem uma importância fundamental. Por exemplo, ele tem contatos diretos tanto com Getúlio Vargas quanto com Hitler. Na Argentina, o embaixador alemão Edmund von Termann seduziu a classe aristocrática. As elites econômicas alemãs, há muito tempo na Argentina, de grande presença na Argentina desde o século XIX, assim como também as elites locais. Enquanto o chefe do partido nazista, Alfred Miller, estendia sua influência sobre os sindicatos.
O papel de Alfred Miller foi importante. Ele foi provavelmente um dos mais bem-sucedidos quanto à capacidade de ação para difundir, digamos, a nova ordem alemã na Argentina. Nos Estados Unidos, surgiu o nome de Fritz Julius Kuhn, fundador da temível German American Band, e conhecido como antissemita, anticomunista e agente pró-germânico. Jorge González Fomarés fez o mesmo no Chile, fundando o importante movimento nacional socialista chileno, o MNS. E um homem-chave, o general prussiano Wilhelm Vaupel, foi formador e assessor dos exércitos de Chile, Bolívia, Peru e Argentina. Ele também fundaria o Instituto Ibero-Americano em Berlim. Esses foram alguns dos guias do plano de infiltração que abarcou toda a América, mas que foi especialmente forte no Brasil, no Chile e na Argentina. Então, vamos dizer assim, o núcleo do Brasil se articulava, né, com o núcleo da América Latina, Argentina, Chile, México, né, e aqui tinha uma grande força do nazismo estabelecida. De onde surgiram os bastiões nazistas sul-americanos? Que plano tinha o Terceiro Reich para infiltrar e dominar a América? O plano nazista pode ser dividido em 4 fases e teve um êxito até hoje surpreendente. Fase 1. A juventude. A penetração ideológica nos jovens americanos através das escolas das comunidades alemãs. Em um país democrático, um cidadão bem educado é um democrata. Em um país comunista, um cidadão bem educado é um bom comunista. Em um país nazista, um cidadão bem educado é um bom nazista. Fase 2. O poder econômico. A lavagem de dinheiro nazista através de empresas e fundações alemãs na América. Houve um plano para que todas as instituições alemãs se comunicassem e ficassem sob a égide do nacionalsocialismo. Fase 3. A propaganda. A invasão propagandística de Joseph Goebbels. Seu propósito foi manipular toda a imprensa do continente americano. São jornais que, através das suas notícias, exaltam Hitler. Ele é visto como um modelo de político a ser seguido, tanto é que Vargas tem uma grande simpatia pela figura de Hitler enquanto um líder populista. Fase 4. A espionagem. Instalar uma avançada rede de espiões na América do Sul. Uma organização cujo objetivo seria infiltrar-se nos governos latino-americanos. Digamos assim, em matéria de informação, as coisas das mais banais, das mais elaboradas, podiam ser enviadas. A Alemanha não exigia um tipo de informação, ela recolhia tudo. Nada poderia deter o avanço do Terceiro Reich. Foi necessário que 2 inimigos naturais, o comunismo e o capitalismo, se unissem para vencê-lo. Mas a tentativa de dominar o mundo avançava. A fase 1 da conspiração se pôs em marcha e a infiltração nazista nas escolas e instituições alemãs começou. Plano para dominar a América Latina. É o momento de maior inocência. Mas é também o momento em que os ensinamentos ficam marcados a fogo para a vida toda. Os nazistas pensavam assim, e por isso investiram tempo e dinheiro para formar as juventudes hitleristas. Mas esse modelo não se aplicava só à Alemanha. Os nazistas tinham planos para os alemães que viviam fora das fronteiras do Terceiro Reich, aqueles que podiam continuar e expandir o legado do Führer. Então, o governo de Hitler, ele faz toda uma política, né, de proteção aos alemães no exterior. Então, o objetivo é justamente esse, de unir esses alemães no exterior. Porque para Hitler era importante essa força, né? Contabilizado mais ou menos 30 milhões de alemães que moravam no exterior nos anos 30. Esse foi o ponto de partida da fase número 1 da infiltração nazista. Fase 1.
a juventude, captar a mente dos jovens na América. Maio de 1931. A bandeira nazista tremula pela primeira vez no Brasil. Rudolf Seid, líder das recém-formadas legiões nazistas, levava delegações a cerimônias nos anuais que se celebravam no Memorial de Guerra do Cemitério Alemão. Enquanto isso, no Chile, o movimento nacional socialista se desenvolvia bastante e Hitler ainda não tinha chegado ao poder absoluto na Alemanha. Esse mesmo ano, Willy Kohn, Richard Zeisig e o general von Nauer fundaram a NSDAP, filial chilena e argentina do Partido Nazista Alemão para o exterior. Sobretudo para medir, eu diria, a importância dessa penetração, deve-se prestar atenção ao que se costuma chamar de Gleichschaltung, quer dizer a nazificação, a coordenação, a nivelação que as organizações partidárias iriam realizar nas instituições da coletividade alemã, que já existiam antes de 1933 e eram muitas. Escolas, organizações beneficentes, clubes, uma vida social muito rica e que progressivamente vai ser nazificada, salvo muito poucas exceções. Foram os alunos das escolas alemãs que se encarregaram de levar a seus lares as boas notícias chegadas da Europa. O mundo já não estava preso entre o capitalismo e o comunismo. A Alemanha tinha outra proposta, o nacional-socialismo. Mas na primeira metade do século XX, como pôde o Terceiro Reich transmitir ideologia a milhares de quilômetros além-mar? A chave está nas escolas das colônias germânicas, o primeiro instrumento de infiltração nos jovens. Essas escolas recebiam subsídios da Alemanha e demonstraram ser absolutamente permeáveis às diretrizes do nazismo. Até em alguns discursos de Hitler aparece essa grande importância que ele dá à juventude. Porque ele diz, né, nós estamos velhos, ele volta seus olhos para essa juventude que é formada. Do Terceiro Reich chegavam ondas de professores especialmente treinados para doutrinar os jovens em teoria do nazismo. Havia docentes que vinham da Alemanha e que traziam os programas educativos da Alemanha, ensinavam em função da ideologia racista e, além do mais, esses docentes deviam ser filiados ao Partido Nazista. Muitos desses professores eram agentes secretos e sequer falavam inglês, espanhol ou português, mas conheciam os pontos fracos dos jovens estrangeiros e lhes repetiam exatamente o que precisavam ouvir, as palavras de Hitler. Mas toda pessoa de sangue alemão, não importa onde viva, pertence ao Reich nazista. Alemães ou descendentes de alemães, muitas vezes com nada além de uma gota de sangue alemão nas veias, de repente ouvem dizer que são como deuses, não sujeitos às leis do país em que vivem e a quem devem lealdade. Segundo os nazistas, o alemão era uma criatura especial que ficava alemã para sempre, até a 6ª ou 7ª geração, e deveria receber ordens de Berlim. Esses professores não ensinavam história argentina, brasileira ou chilena, mas ensinavam que o advento do Terceiro Reich era só uma questão de tempo e que os jovens deviam esclarecer seus pais, preparar-se e esperar a que o Führer os convoque. Havia 203 escolas que organizaram um sistema escolar que estava, de alguma maneira, aglutinado, alinhado com a ideologia nacional-socialista. Pouco a pouco, o ideário desses jovens se converteu em um mundo unido sob a férrea disciplina do nacional-socialismo, além até de suas próprias bandeiras. Sua aspiração máxima era serem admitidos nas juventudes hitleristas, que dentro da comunidade alemã se escondiam em organizações como a dos escoteiros. Na Argentina foi criada a Juventude Hitlerista, que contava com um braço da Liga de Donzelas Alemãs, a Bund Deutscher Madel. Em ambas, somente eram aceitos filhos de alemães.
Ao deixar a juventude hitlerista, os jovens mais brilhantes podiam continuar sua carreira nas escolas de liderança da época.